Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Graças a Deus. Olha para mim para você entender antes de nós lermos, por favor. Olha bem para mim. Nós batemos que hoje seria a noite da humilhação. Escute isso, por favor. Cada quarta-feira nós estamos colocando um título. Cada quarta-feira nós estamos abordando um assunto. Desde a primeira que falamos do inferno, desde a segunda que falamos do céu, desde a terceira que falamos do maior inimigo da alma, que é o pecado. Cada quarta-feira nós falamos de um tema, não foi isso? Acabamos a primeira etapa falando sobre os vencedores naquela noite que todo mundo veio vestido de branco, lembram? Depois nós começamos a segunda etapa. E hoje eu quero falar sobre se humilhar. Uma coisa é quando alguém nos humilha. Uma coisa é quando alguém impõe uma humilhação, nos envergonha em público, nos humilha diante de outras pessoas, ou mesmo só diante da própria pessoa. Ela pega pesado e ela faz algo que nós não gostaríamos, que nós não queríamos que ela fizesse, mas ela humilha. Uma coisa é ser humilhado. Não está escrito que os humilhados são exaltados. Está escrito que o que se humilha, Deus exalta. Não fique pensando que os humilhados são exaltados, porque tem gente que nasce na humilhação, morre na humilhação, porque não se volta para Deus. Os humildes, eles se humilham. Por que eles se humilham? Porque eles reconhecem quem é Deus e quem eles são. O que é se humilhar? É reconhecer que Deus pode e você não pode, que Deus é santo e você é pecador, que Deus é puro, mas você é sujo, que Deus é grande e que nós somos pequenos. Então nós reconhecemos a nossa insignificância, nós reconhecemos o quanto somos pequenos, mas reconhecemos o quanto Deus é grande. Entenda isso, por favor. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, usado pelo Espírito de Deus, ele diz assim: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Olha para mim, por favor, para você entender isso aqui. Isso é muito forte. Leia comigo de novo. Tem algum som ligado aí, por favor? Obrigado. Deus, o que é que ele faz? Resiste aos soberbos. Olha para mim, por favor. O que é resistir? Resistir significa enfrentar. Para você entender melhor, a Ucrânia está tentando resistir a quem? A Rússia. Então está enfrentando como pode. Quem é soberbo, quem é orgulhoso, Deus resiste. Deus enfrenta. Deus quebra o orgulhoso. A Bíblia diz que Deus odeia o orgulho. Odeia o orgulho. A Bíblia chega a falar no Salmo 101, versículo 5, na parte B do Salmo, fala que o soberbo é insuportável. Se nós não aguentamos uma pessoa soberba, imagine Deus. Por quê, bispo? Porque o soberbo nunca está errado. O soberbo fica cego.
O soberbo fica surdo, não ouve ninguém, não enxerga o que está na frente dele. O orgulho foi o primeiro pecado no céu. Às vezes a pessoa, ela não quer o diabo, mas ela nutre dentro dela o que gera demônios, porque o que gerou o diabo foi justamente o orgulho. O primeiro pecado do ser humano também foi por causa do orgulho. Lembra quando Eva conversava com a serpente e a serpente disse: se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha o que o ser humano queria e olha o que o diabo queria. O diabo queria fazer um trono acima do Altíssimo e o ser humano queria ser igual a Deus. Só que nós não somos e nunca seremos iguais a Deus. Deus é Deus, nós somos pó. Amém? Nós somos seres humanos. Então, quando você manifesta o orgulho, Deus consegue ver em você a imagem de Satanás. Nada te faz mais parecido com o diabo do que o orgulho. E nada te faz mais parecido com o Senhor Jesus do que a humildade. São opostos. Entenda isso, por favor. O orgulhoso, ele não ouve Deus. O orgulhoso, ele ouve a palavra, mas ele não se curva. Ele ouve a palavra, mas ele questiona, ele discute. Ele ouve a palavra, mas ele não joga a toalha, ele não se rende, ele não aceita. Então ele ouve como se não tivesse ouvido nada, porque o orgulho não deixa. O orgulho faz ele estar cheio de si e não tem espaço para Deus entrar. Olha como o Senhor Jesus é diferente do diabo. O diabo se encheu de si, Jesus se esvaziou de si. O diabo quis subir acima de Deus e Jesus quis descer para nos salvar. O diabo quis subir, Jesus quis descer. O diabo se encheu, Jesus se esvaziou. Então o diabo sempre vai lutar para te encher de vaidade, te encher de orgulho. Porque quando você é uma pessoa orgulhosa, sabe o que é que acontece? Você não consegue imaginar aonde você vai parar. O diabo, no orgulho, ele só conseguia imaginar morar acima do Altíssimo. Ele não conseguia imaginar que ele ia morar onde? No inferno. Então, ao invés de subir, ele desceu. Jesus se humilhou, mas o Pai o exaltou. Não sei se está dando para você entender. O orgulho é a pior desgraça que existe. É o pior pecado. Por isso que não se elogia. Você não deve ficar elogiando pastor, bispo, obreiro. Ainda que você tenha as melhores intenções. Há quem era tão humilde, mas todo mundo ficou: você é tão humilde, você é tão humilde, você é tão humilde. E a pessoa se orgulhou. Você ora. É perigoso. Quanto mais Deus te abençoa, mais você tem que orar para não se tornar orgulhoso. Quanto mais Deus te usa, mais você tem que colocar o joelhozinho no chão para Deus ter misericórdia e derramar graça na sua vida. Está dando para você entender? É perigoso. Tem gente que eu já vi se perder porque se achava santo demais, puro demais, porque jejuava muito, porque orava muito e começou a se achar melhor do que todo mundo e se ensoberbeceu e foi abatido. A Bíblia fala que tem um dia para Deus acertar as contas com o soberbo. Tem vários versículos como Isaías 2:12, tem vários versículos como Jeremias 50:31, que você vai ver que Deus não suporta, que Deus fala que tem um dia para castigá-lo. Deus nunca aceitou o orgulho.
O orgulho faz você olhar para as pessoas como se você fosse superior, como se você fosse mais. E as pessoas se orgulham pelo que são, elas se orgulham pelo que têm, elas se orgulham pelas coisas que conquistam. Como Naamã, que era orgulhoso e só olhava para a patente dele, para o título dele, e não conseguia enxergar a lepra dele, até um dia que ele se humilhou e Deus teve misericórdia. Deus resiste ao soberbo, há uma resistência. Se você é uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, então você vai ter Deus contra você. Deus não vai ser a seu favor, porque se Deus te abençoar, você vai achar que é você. Se Deus te abençoar, você vai achar que você é superior aos outros, que foi sua capacidade, sua condição. Agora você entende porque muita gente está enfrentando lutas, dificuldades, e Deus permite para a gente botar o joelhozinho aonde? No chão. A gente fica humildezinho na hora do problema. Sim ou não? Quando você conversa com alguém que é humilde, é leve. Pessoa que é humilde é leve. Pessoa que é humilde é gostoso estar com ela. Se você chegar para uma pessoa que é humilde e conversar, ela te entende. Ela baixa a cabeça, ela pede perdão. O orgulhoso não pede perdão porque ele acha que ele está se rebaixando. O orgulhoso, ele acha que ele não erra. Todo mundo erra, menos ele sempre está certo. É difícil viver com a pessoa orgulhosa. Por isso que as pessoas orgulhosas sempre acabam sozinhas, porque ninguém suporta, ninguém aguenta. Por isso que o diabo foi expulso do céu com os demônios, por causa do seu orgulho. Então é na hora que você manifesta o orgulho que Deus vê o diabo. E todos nós somos orgulhosos. A nossa natureza humana é orgulhosa. Uns são mais, outros são menos, mas todos nós somos. Por isso que a gente tem que descer. O orgulhoso, ele põe para longe dele quem fala a verdade, porque ele não gosta de ouvir a verdade. E ele põe para perto quem bajula. Talvez você já perdeu amizades, talvez você já perdeu trabalho, talvez você já perdeu oportunidade na vida, porque você falou a verdade e a pessoa preferia ter os mentirosos do lado dela, bajulando, porque o ser humano gosta disso, de alguém que sempre o quê? Fica massageando o seu ego. Tem gente que busca, ela busca o elogio, ela busca essa glória para ela vai atrás, ela sente falta, tem que ter alguém elogiando, tem que ter alguém sempre falando alguma coisa para esfregar o ego dela, porque ela é orgulhosa. Quando ela se arruma para os outros ver. Quando ela faz as coisas, ela faz como os fariseus faziam, para mostrar aos homens. A Bíblia fala: quando você for jejuar, lave o rosto, unja a cabeça com óleo, não mostre para ninguém. Quando você for orar, feche a porta do seu quarto, vai orar em secreto, que o teu pai em secreto te recompensa. Tem bênção em secreto. Não precisa você mostrar uma super santidade, uma coisa que você não é, uma coisa que você quer demonstrar que você faz e os outros não fazem. Seja humilde, senão você vai sofrer na vida, senão o seu orgulho vai te matar, vai te castigar. Lembra daquele rei chamado Senaqueribe, que afrontou Ezequias e disse: quem é seu Deus? Levantou contra Deus, coitado. Sabe quantos anjos Deus mandou? Ele tinha um exército grande. Sabe quantas legiões de anjos Deus mandou? Nenhuma. Deus só mandou um anjo, matou 180 mil. No instante ele ficou murchinho. Porque ele achou que ele era alguma coisa. E o homem, quando começa a ter poder, ele começa a se achar um Deus. Por isso que é bom ter quem fala a verdade pra gente. É bom ter pessoas que a gente preste conta para ela, pra gente não se exaltar.
Tem filhos que são orgulhosos, não ouvem o pai, vão quebrar a cara na vida. Tem esposa que não ouve o marido, vai sofrer. Tem marido que não ouve a esposa e vai se dar mal, porque quem está de fora vê, mas o orgulhoso não gosta de quê? De ouvir. Você não pode repreender o orgulhoso, porque se você repreender o orgulhoso, ele não gosta. Se você falar com certas pessoas, você tem que ter todo cuidado, porque pode ser uma coisa simples, mexe com ela. Um dia nós íamos fazer uma gravação de uma produção na igreja, e nós pedimos para um pastor, falou: pastor, pede para as pessoas que estão na primeira fileira para deixar o testemunho sentar ali, e elas sentam mais atrás. Para quê, gente? Uma discussão na igreja antes do culto. Eu falei para o pastor pensando que ia chegar lá e ia pegar pessoas convertidas, que ia falar: tá bom, tá ligado, não vou sair daqui não, cheguei cedo. Se quisesse te falasse antes. Aí começou a discutir. Adianta participar do culto assim? Fazendo tanta questão de um lugar, mas não faz questão do céu. O orgulhoso, ele não pode ser contrariado. Não pode. Nós estávamos abrindo numa reunião lá em cima, não tinha lugares aqui embaixo. Aí o pastor falou: não senta lá em cima não, você aqui embaixo. Eu quero sentar lá em cima. É tão feio isso. Quando eu ia para a igreja, eu sentava onde tinha lugar. Só em ter um lugar para mim na casa de Deus me dá alegria. Seja em cima, embaixo, no meio, lá atrás, lá na frente. Mas o diabo incita, ele gosta, ele infla. Ele gosta de ver a pessoa orgulhosa para Deus resistir, para ela receber os impactos da vida e sofrer. O orgulhoso, se sentir alguém competindo com ele, ele critica, ele fala que o dele é melhor, ele tem inveja. O orgulhoso, o dele tem que ser o melhor, sempre o melhor. O orgulhoso fala muita palavra eu isso, eu aquilo, porque eu isso e mais aquilo, e eu mais aquilo outro. O humilde fala nós é leve, nós vamos orar, nós vamos buscar Deus, nós vamos conseguir a vitória. Nós é leve, eu é pesado, porque eu é de Deus, eu sou o que sou, disse Deus. Aí ele usa quem não tem condições, ele dá graça. Olha o que você leu, versículo 6. Deixa eu adiantar, porque senão vou ficar só no orgulhoso. O que é que diz aí? Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas dá o quê? Graça aos humildes. Olha para mim, por favor. O que é dar graça aos humildes? É dar tudo que o humilde precisa. Olha para mim, por favor. Deus dá graça aos humildes, ou seja, tudo que o humilde precisa. Precisa de sabedoria, Deus dá. Precisa de proteção, Deus dá. Precisa de direção, Deus dá. Deus dá. Moisés falou assim: Senhor, eu não sei falar direito. Deus usou ele sem saber falar direito e botou o irmão para ajudar ele. Deus usa. Quando a pessoa é humilde, ela recebe graça, ela recebe condição de Deus, ela recebe esse favor sem merecimento, porque ela é humilde. Ela é humilde, ela tem ouvidos para Deus. Ela é uma pessoa fácil de lidar. Então Deus sempre está derramando o quê? Graça, misericórdia, força, porque ela é humilde. Deus ajuda ela. Ela está sempre se humilhando, reconhecendo quem ela é diante de Deus, reconhecendo. Ela é humilde. Agora, olhe o versículo 7, por favor. Leia comigo o versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Para quem chegou agora: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha como o Espírito Santo usou Tiago. Você quer resistir? Resista o diabo, resista o mau pensamento, resista a malícia, resista a sua vontade, resista o pecado, mas se sujeite a Deus. Às vezes a pessoa faz o contrário. O pastor estava falando para mim que uma senhora ia para a igreja com o marido.
Aí o pastor falava, fique em pé, ele ficava sentado. Aí o pastor falava, vamos orar, ele ficava sentado lendo a Bíblia. Tudo que o pastor falava, ele fazia o contrário. Aí um dia ele procurou o pastor, pô pastor, estou sofrendo tanto. Aí o pastor falou, claro, o senhor faz tudo o contrário. Já viu aquela pessoa que a gente fala, fecha os olhos e abre o coração? Ela abre os olhos e fecha o coração. Já viu aquela pessoa que você fala assim, ó, resiste o diabo e se sujeite a Deus? Ela resiste a Deus e se entrega ao diabo. E que Deus vai abençoar. O orgulho fez um rei chamado Nabucodonosor sair do trono e ir para o mato, ser bicho. Mas a humildade fez Davi sair de trás das malhadas do mato e sentar no trono. A humildade levanta, o orgulho abate. Não seja orgulhoso, senão a vida vai te quebrar no meio. Eu tinha, já partiu, um familiar que era muito orgulhoso. E no final da vida dele ele precisou de muita gente. Ele sempre achou que nunca ia precisar de ninguém porque era muito rico. Mas foi quebrando, 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 quebrando. E no final precisou de todo mundo. Ele era racista. E no final da vida dele, ele foi ajudado por uma pessoa que ele sempre foi racista. Deus permite isso. Você sabe o que é que Deus mandava para o Egito? Não mandou girafa, elefante, leões. Deus mandava pulgas, moscas, para mostrar que o ser humano não é nada. A gente precisa de Deus. A gente depende de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Um pastor companheiro meu morreu domingo agora. Ele fez o driblando a fome, estava lá orando, ia jogar bola com os pastores, na frente todo mundo morreu. E uma hora dessa, bispo, a alma está com Jesus, mas o corpo, a verme já deve estar comendo. Porque tem vermes dentro da gente, só esperando a gente morrer para comer a gente. Porque a gente não é nada. Seu rosto pode ser lindo, seu corpo pode ser perfeito, seu cabelo pode ser muito legal, mas a terra vai comer tudo. E o verme também. Tudo que Deus quer é que o ser humano o reconheça. É só isso que Deus quer. Que você se sujeite a Ele, obedeça a Ele. Tudo que Deus quer é que você respeite Ele, considere Ele, dependa dEle, se sujeite a Ele, escute Ele, porque Ele sabe de tudo e nós não sabemos. Não sabemos de nada. Não pense que você é alguma coisa. Não pense que o seu dinheiro, o seu título, a tua fama, isso faz diferença, porque não faz. É tudo vaidade. Quando você é orgulhoso, você só pensa no seu umbigo. Tudo é você. Então você não ama Deus acima de tudo, nem seu próximo. Tudo é com seus interesses. Então você se torna uma pessoa para Deus que Ele resiste, que Ele não tem prazer. Vamos mais um versículo. Vamos, diz assim, ó. Vamos ler aqui o 8. Diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Só depende de você. Limpai as mãos, pecadores. Quantos estão com as mãos o quê? Suja. O que é que nós fizemos há minutos atrás? Pedimos para todo mundo vir aqui na frente se consertar para limpar o quê? Suas mãos. Que suas mãos não tenham injustiças. Se você já cometeu alguma injustiça na sua vida, repare sua injustiça. Não tenha sua mão suja de sangue de ninguém, não. Aí diz assim: e vós de duplo ânimo. É aquela pessoa que uma hora quer pegar firme, outra hora não pega, uma hora quer levar Deus a sério, outra hora está brincando. Aí ele fala: purificai os corações. Olha aqui para mim. Ei, purificai os corações. Olha para dentro de você.
Olha o que ele diz no versículo seguinte, para você entender o 9. Olha só, ó. Senti as vossas misérias, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em quê? Em tristeza. Olha para mim, por favor. Enxergue a sua miséria, enxergue a sua condição diante de Deus. Se nós estamos aqui, é muita misericórdia mesmo. Se nós estamos vivos, é misericórdia. Se nós enfrentamos a pandemia, estamos vivos, é porque Deus teve compaixão. Deus é bom. Tem gente que fala assim, tem gente que se orgulha da saúde que tem, se orgulha. Lembra de um pastor que eu falei para vocês, que um pastor estava com dengue, tremendo, tadinho. Aí o pastor passou por ele assim, falou assim, um mosquito desse, se me morder, ele que morre. Aí estava questionando, você não pecou não? Pense que o mosquitinho veio na direção dele. Na outra semana estava ele assim, orgulhoso. O orgulhoso, ele se alegra na derrota dos outros. Ele se alegra quando alguém se dá mal. Ele é assim. Ele trabalha com a pessoa tomou uma bronca, ele fica todo feliz que a pessoa tomou uma bronca. Ele não consegue ver a vitória da pessoa, dá graças a Deus pela vitória dos outros, que ele é invejoso. O orgulhoso, ele é assim, ele tem esse problema. Tem que ser ele. A glória tem que ser para quem? Para ele. Cuidado, o orgulho mata. Davi tinha um filho chamado Absalão. Ele tinha um cabelo muito lindo e se orgulhava do cabelo. Um dia ele estava correndo no cavalo e o cabelo prendeu na árvore e matou ele. O nosso orgulho pode nos matar. O orgulho nos mata. A humildade nos levanta. A mulher humilde, ela ouve o marido, que sabe que ele está falando para o bem dela. O marido humilde escuta a esposa. Às vezes a pessoa parece que é humilde, mas não dá ouvidos, rapaz. Não dá ouvidos. É difícil. Ele falou, transforme, converta-se a sua alegria em tristeza. Deus não quer você feliz no pecado, no erro. Ele não quer que você leve a vida com Ele na brincadeira. Ele quer que você leve a vida com Ele a sério, não na brincadeira. Olha o que ele diz no 10, para terminar essa parte. Diz o que aí? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele o que? E Ele vos exaltará. Se humilha, desça, reconheça que você depende dEle. Você já viu a oração do orgulhoso? Eu vou colocar na tela Lucas 18:10. Jesus falou de dois homens que entraram no templo, estavam dentro da igreja. Leia comigo. Dois homens subiram ao templo para orar. Leia só com os olhos. Um fariseu e o outro publicano. 11 agora. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, se achando melhor, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, apontando o dedo para os outros. 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13. O publicano, porém, estando em pé,
You don't have to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're